você caiu em toda a lei. Basta um pecado para te colocar condenável diante de Deus. Porque a Bíblia não coloca assim como sendo a quantidade de pecados que te levam para o inferno. O pecado que você comete simplesmente é suficiente para provar diante de Deus e dos homens que você é pecador. E pecadores merecem a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Então, nós vemos que a lógica das pessoas de que às vezes, então eu cometi um pecado, eu tenho que fazer uma boa obra para compensar o pecado que eu cometi. Mas você não vai achar em lugar nenhum da Bíblia que uma boa obra paga um pecado. A única boa obra que apaga e paga os pecados é a boa obra que Jesus Cristo fez na cruz. Ele morreu para pagar o preço, porque o salário do pecado, sendo a morte, é somente com a morte que pode ser pago. É somente com sangue e sangue de um justo que Deus aceita como pagamento por um pecado. Então, Ele pagou. Então, você não pode pagar aquilo que Ele pagou com o sangue dele, você não pode pagar simplesmente com uma esmola, ou seja, uma boa obra que você faz hoje. Então, pensa bem sobre esse assunto. Com relação ainda a isso, Romanos, capítulo 4, versículos de 3 a 8, diz o seguinte, é um dos capítulos mais importantes a respeito deste assunto. Diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, ele está sendo muito claro. Abraão, ainda no Velho Testamento, foi salvo pela graça mediante a fé. Isso foi imputado, quer dizer, foi colocado sobre ele, foi creditado a ele como sendo justiça. Deus considerou isso o ato de justiça de Abraão. Não muitas boas obras que ele tenha feito, apesar de que ele fez muitas, mas a essencial que fez com que ele fosse considerado justo diante de Deus foi que ele acreditou na palavra de Deus. Então é pela fé. Esse Deus, que diz o texto, que justifica o ímpio pela fé e não pelas obras, porque diz que se fosse uma recompensa por aquilo que alguém fez, então não seria graça, seria um salário, seria uma obra, alguma coisa que você fez que Deus está devendo a salvação para você. Mas Deus não deve a salvação para ninguém. Então ele dá de graça àquele que crê e ele justifica o ímpio. O ímpio não é uma pessoa boazinha que de vez em quando escorrega. O ímpio é uma pessoa sem Deus. É uma pessoa perversa, pervertida. Então, aos olhos de Deus, se você não foi justificado pela fé, você está numa condição de ímpio aos olhos de Deus. Mas ele tem prazer em justificar a esse. Então, se você foi justificado pela fé, como é que você vai ser injustificado depois pelas obras, né? Isso aí seria uma contradição desse texto que nós acabamos de ler. A salvação é pela fé. Então alguém pode perguntar, então por que falam que o caminho é estreito, são poucos que acertam com ele? Se é tão fácil assim ser salvo, basta crer em Jesus, por que se diz que o caminho é estreito? Bom, o caminho é estreito justamente porque são poucas pessoas que acreditam nessa mensagem. A maioria das pessoas acham que você tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer o céu. Mas na verdade, o que nós estamos ensinando é que Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Você precisa receber. É por isso que João 1,12 diz que a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, receba esse presente como aquilo que Deus dá para a sua salvação. Para não ter dúvida com relação a esse assunto, João capítulo 6 é um dos textos mais fortes a respeito da segurança da salvação, que prova que não depende de você, depende de Deus, que é galardoador daqueles que o buscam, e o buscam pela fé, buscam na fé. João 6, 37 a 40, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nem quando você peca, de maneira nenhuma.
se você for a Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade do Pai é que nenhum dos que foram a Jesus se perca. E a missão de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Você acha que Jesus é poderoso o suficiente para cumprir a vontade do Pai? A missão que o Pai lhe deu? Ou você acha que Jesus pode falhar nessa missão? Versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa. Você crê em Jesus, você vai ressuscitar no último dia para a salvação e não para a perdição eterna. Isso aí é a promessa de Jesus, e ele não coloca nenhuma condição em cima de você para que você tenha que fazer para receber isso, a não ser crer em Jesus. Ainda nesse assunto, no versículo 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna se perseverar, ele tem a vida eterna. A fé vai perseverar no coração dele se ele nasceu de novo. Isso aí não é você que faz, isso aí é o Filho de Deus que faz no seu coração. Aquele que realmente creu em Jesus, ele vai perseverar na fé, ele vai até cair em pecados muitas vezes, porque a palavra de Deus diz que aquele que não peca, que diz que não peca, faz Deus mentiroso, porque todo homem peca. Mas estamos seguros pela obra que Jesus Cristo fez e pela promessa que ele deu. Veja só para terminar, o último versículo, Romanos 8, versículo 38 a 39. Romanos 8, 38 a 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ter certeza que os demônios e Satanás querem que você peque, que você caia em pecado, que você ande longe de Deus. Só que a Bíblia está dizendo que mesmo que eles queiram, eles não conseguem te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos afastar. Se você está em Cristo, você está no amor de Deus. A pergunta é, você está em Cristo ou não? Então eu gostaria de finalizar repetindo as perguntas que eu fiz no começo. Jesus é suficiente para a salvação ou não? O trabalho dele está consumado ou não está consumado? Se não está consumado, quantas boas obras eu tenho que fazer para merecer a salvação? Ou então, quantos pecados eu preciso cometer para perder a salvação? E, para finalizar, onde é que na Bíblia diz que eu posso nascer de novo mais de uma vez? Porque alguns dizem, se você cair, então você tem que se converter de novo. Aonde na Bíblia está escrito que é possível alguém nascer de novo mais de uma vez? Pense nisso e que Deus te abençoe.